Olá, muito buenas! Aqui em Santiago são 9h45 da manhã, são 10 graus, tá ficando frio, a temperatura tá baixando bastante, é o verão dando adeus, até mais, para os santiaguinos e para os chilenos aqui, a temperatura começa a baixar bastante. Não deveria estar tão frio, mas pode ser que o inverno seja um pouquinho mais pesado, como tem sido em todo o resto do mundo. O inverno aqui no Chile às vezes é bruto, ano passado chegou até a nevar. Mas vamos ver como as coisas vão acontecer durante este ano de 2018. Hoje a gente vai falar sobre um outro assunto que muita gente não se atenta, muita gente não dá a devida atenção. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você hoje é um empresário. Você tem a sua empresa, tem o seu negócio pode estar num escritório, seu negócio pode ser uma loja, pode ser uma escola, vamos supor que você tenha vamos imaginar que você tem o seu próprio negócio. Vamos imaginar que por uma situação totalmente independente da sua vontade, você passa a ter uma indisponibilidade no seu negócio, ou seja, você não consegue operar mais o seu negócio, seja porque há uma obstrução do prédio onde você trabalha, seja porque há uma interrupção dos seus serviços tecnológicos, seja qualquer coisa, porque a sua equipe está com uma epidemia, está com algum vírus e você não tem os recursos para poder tocar. Vamos supor que isso comece a durar mais de um dia, mais de uma semana, um mês. Você parou para pensar como é que fica a sua produção? Como é que fica a tua receita, o seu faturamento, os seus clientes, os fornecedores que precisam ser pagos? Pois é, essa é a chave do plano de continuidade de negócio e é o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí hoje. Eu sou o Iberê Ranieri e esse é o De Parto à Fabricação de Navio. Intro. Keep this frequency clear. A descrição pode ter parecido um pouco exagerada, mas se você for parar para pensar, não é totalmente impossível. Existe uma quantidade imensa de problemas que podem acontecer, que podem fazer com que o seu negócio fique inviabilizado. Os mais conhecidos são problemas de tecnologia, que eventualmente você tem um problema global e a tecnologia não funciona, a internet não funciona, os seus acessos não funcionam, mas tudo pode acontecer e a gente às vezes não tem a capacidade de imaginar o tipo de problema que pode estar para surgir. Mas você tem a capacidade de tentar criar soluções alternativas para as coisas que você tem, os processos que você tem. Isso é um pouco do plano de continuidade de negócio. O plano de continuidade de negócio é um planejamento que você tem para diversas situações, quando possa ocorrer uma catástrofe, quando pode ocorrer algum evento que interrompa a continuidade dos seus negócios. Tá? O objetivo dele, na verdade, é criar um mapa, um guia para você sair de algumas situações crise, entendeu? Essa questão que eu comentei da indisponibilidade do negócio, você não consegue entrar no seu prédio, onde você trabalharia? Se toda a sua equipe pega uma epidemia, como você conduz seus processos? Essa é o núcleo do plano de continuidade de negócio, é você pensar, você exercitar sobre isso daí. Na verdade, de um jeito ou de outro, as pessoas sempre vão acabar encontrando uma solução para poder conduzir os seus negócios. Mas o que é importante é você ter capacidade de reagir de maneira ordenada, de maneira organizada. Você ter um roteiro para você poder saber o que é mais importante você colocar para funcionar, que processo é mais importante do que o outro e que processo você tem que se dedicar para poder fazer que o seu negócio volte a operar, ainda que de uma maneira um pouco deficiente. Por onde você começa o plano de continuidade de negócio? Primeiro você tem que entender o cenário na qual a sua empresa, o seu negócio está inserido. Se você trabalha numa região em que você volta e meia tem uma dificuldade
de recebimento de energia elétrica, isso é uma situação que tem que ser levada em consideração. Se você trabalha numa região que é muito passível de manifestações, passível de greves, tumulto, ou se você trabalha próximo a um aeroporto, se você trabalha próximo a uma estação de combustível, quais são os riscos envolvidos nisso daí? Entendeu? Eu trabalho próximo do aeroporto, não, mas eu sei que meu escritório fica numa rota de avião e todo dia, 100 vezes por dia, 50 vezes por dia, passa um avião sobre o meu edifício, sobre o meu negócio. Qual a chance disso virar um problema? Por exemplo, existe a possibilidade de que um avião caia sobre o prédio onde você trabalha? Existe, já aconteceu. Entendeu? No Brasil a gente tem 2 casos, principalmente em São Paulo, 2 acidentes muito graves, em que os aviões caíram em casas próximas ao aeroporto. Qual a possibilidade que tem de que o prédio onde você, apesar de você ser um cara super organizado, você cumprir com todos os normativos de incêndio, qual a possibilidade que você tem de que, de repente, o seu vizinho de cima, não é nem de baixo, o seu vizinho de cima tem algum problema com incêndio e o prédio fica indisponível. Esses cenários é que você tem que começar a mapear. Olha, a 500 metros a 200, a 100 metros do meu trabalho existe um posto de gasolina. Aqui quando chove, eu sei que alaga. Aqui quando tem manifestação, as pessoas fecham a entrada da rua, eu não consigo entrar no meu prédio, não consigo entrar no meu edifício. Esse é um mapeamento de cenário. Mapeando esses cenários, você vai saber quais são os riscos na qual você está exposto. Esses são os cenários que você começa a verificar, que você está analisando o teu entorno, o entorno onde o seu negócio é conduzido, né, e começa a identificar exatamente onde são os problemas. Muito bem, esse é o primeiro item, identificar os cenários onde você está envolvido, onde você conduz o seu negócio. O segundo item é identificar os seus processos. Se você trabalha, se você tem o que quer que seja, você tem uma série de processos que seja desde dos teus fornecedores, que começam com os teus fornecedores e termina com a entrega do seu produto para um cliente. Você provavelmente presta serviço para alguém, produz alguma coisa para alguém, tem um produto, ou seja, o que começa aqui, né? Quais são os teus fornecedores, o que é feito aqui no meio e o que você entrega, né? Tudo isso, existe um processo enorme e existem processos pequenos, seja o processo de contas a pagar, seja o processo de pagamento da folha para os teus colaboradores, seja o processo de contratação de fornecedores, entrega de mercadoria. Todos esses pequenos processos têm um peso e podem ser impactados por uma interrupção dos seus negócios em função de uma eventualidade qualquer neste cenário. Então, o que você tem que mapear aí? Você tem que identificar justamente o que te traz mais impacto. Se o meu fornecedor para, eu vou ter qual o impacto? O que isso vai causar em todo o meu processo produtivo? Se eu não tenho o meu distribuidor, o cara que é responsável em fazer um produto chegar na mão dos clientes, para, o que isso vai acontecer? Se o meu contas a pagar para por uma enfermidade ou porque eles não conseguem acessar um prédio, qual é o impacto que tem disso? Esse mapeamento, se a minha manufatura, caso você tenha uma fábrica, se a minha manufatura, se a minha produção sofre um problema, entendeu? Qual vai ser o impacto? Quanto tempo esses fornecedores, esses processos podem ficar parados até que isso se torne um impacto grave para a minha empresa? Então você vai começar a mapear isso. Esse mapeamento é chamado de Business Impact Analysis, ou BIA, como todos conhecem, ou Análise de Impacto nos Negócios, ou AIN, como vem em português seria. Então, o BIA é uma das partes mais importantes no desenvolvimento de um plano de continuidade de negócio, porque vai te dar a visão daquilo que é importante para você. Vai te dar a visão do que você tem que recuperar antes de qualquer coisa. Eu tenho que recuperar primeiro meus fornecedores, eu tenho que recuperar primeiro a minha entrega de clientes. Eu tenho que recuperar primeiro o meu contas a pagar, eu tenho que recuperar primeiro a minha folha de pagamento. Tudo isso é o BIA que vai começar a indicar para você e você começa a construir o teu mapa por uma ordem de importância, por uma ordem de prioridade.
Depois que você já tem todo esse mapa montado, todo o guia montado, você sabe o que é mais importante começar, o que é mais importante recuperar antes de outro, né? Você tem uma escala de prioridades, você vai começar a desenvolver planos para que isso seja recuperado, para que você possa trabalhar caso essa ameaça se manifeste. Vamos supor que eu tenho um problema de epidemia. Eu consigo contratar terceiros? O contrato com uma empresa terceirizada que pode me fornecer esse tipo de mão de obra para poder conduzir meu negócio até que a situação se recupere? Eu posso contratar uma pessoa de maneira emergencial? Eu posso chamar alguém que esteja de férias? Eu posso chamar alguém que esteja, sei lá, que trabalhou na empresa durante muitos anos e está aposentado hoje, mas pode me ajudar? Esse exercício, esse raciocínio de o que você faria caso você tenha um problema é que faz parte da construção do teu plano de recuperação de negócio. Se o teu link de internet está fora do ar porque alguém está fazendo uma obra e arrancou todos os fios, os cabeamentos que tem na rua, e eles vão levar uma semana para recuperar, você tem um contrato com talvez uma telefonia móvel, esse raciocínio é o que você tem que desenvolver, é o que você tem que construir, entendeu? Numa forma de um manual, na forma de um procedimento, tá? E dizendo quais são as pessoas envolvidas, para quem eu tenho que chamar, para quem eu tenho que ligar, o que eu tenho que fazer, e deixar pronto para que o seu negócio possa continuar caso haja uma catástrofe. Meu prédio está indisponível, o edifício onde eu trabalho ficou indisponível. Eu consigo trabalhar de maneira remota? Os meus colaboradores conseguem trabalhar de casa? O que eles precisam para trabalhar de casa? Eles precisam de internet, eles precisam de computador, eles precisam ter... quais informações precisam estar lá? Tudo isso faz parte do plano de recuperação dos negócios. Ou seja, todos os que eu falei agora, o mapeamento de cenário, o guia e o plano de recuperação de negócio, está tudo dentro do plano de continuidade de negócio. Mas o plano de recuperação é exatamente aquele manual que você saca da gaveta, que está na sua casa, tem que estar na sua casa, se você estiver na empresa e você não conseguir entrar, não vai adiantar em nada, mas está lá na sua casa, que você saca, você abre e você começa a executar as operações, dizendo, olha, se a internet está fora do ar, eu tenho que acionar tal pessoa para poder tentar resolver o problema, tenho que acionar o meu serviço de contingência, que é o meu contrato com a empresa tal, eu tenho que ligar tais e tais equipamentos, ou se os meus colaboradores têm que trabalhar em casa, eu tenho que ligar para eles avisando, olha, hoje está indisponível o prédio, as aulas vão ser, os eventos vão ser todos feitos de maneira remota, então você tem que acessar a internet, você tem que conduzir o seu trabalho aí da sua casa, não vem para cá porque você não vai conseguir entrar. Então, tudo isso tem que estar organizado, para quem vai ser ligado, quando vamos ligar, o que nós vamos fazer, quais as alternativas que eu tenho. Uma vez que tudo isso mapeado, você tem que testar, periodicamente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende do teu grau de confiança, mas o plano de continuidade do negócio ele tem que ser exercitado. Se você não exercitar o plano, ele morre. E você também não tem a certeza de que aquilo que você montou está funcionando. Quais são as dificuldades que eu tive? Eu tive que mandar meu pessoal para casa, mas nenhum deles tinha internet, a internet deles não estava funcionando, os equipamentos que eles têm não atendem à demanda. Ou seja, você não pode criar um plano de continuidade, um plano de recuperação, achar que ele vai funcionar e a hora que você precisar dele, você descobre que ele não está funcionando. Então, ou seja, isso tem que ser testado, isso tem que ser exercitado 1 ou 2 ou 3 vezes por ano, de acordo com aquilo que você achar mais adequado. E você também tem que ter um plano de recuperação, um plano de volta à normalidade. Depois que a situação de risco tiver resolvido, depois que a situação de contingência tiver passado, existe algum tipo de procedimento que eu tenho que fazer? Ou seja, eu tenho que notificar as pessoas que eles já podem vir para a empresa, eu tenho que notificar meus fornecedores que eu já voltei a operar, os meus clientes também que eu já voltei a operar. Como que isso tudo vai se desenvolver? Obviamente que você já sabe como fazer, obviamente que você já tem a solução quando o problema aparecer, mas a beleza do plano de continuidade de negócio está em você poder exercitar, está em você poder fazer com que isso aconteça de uma forma organizada, de uma forma ordenada, sem ter que ficar batendo a cabeça para quem eu ligo, qual o número do telefone daquela pessoa, o que eu tenho que fazer. Você já tem a informação lá. Basta você pegar, basta você olhar lá nos teus manuais, na tua documentação e saber que eu tenho que ligar para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C. Isso é o bacana do plano de continuidade de negócio. As grandes empresas que têm a preocupação com isso, elas estão muito à frente em termos de preparação
para catástrofe, preparação para isso, né? Na verdade, o plano de continuidade de negócio é algo que, em algumas vezes, alguns tipos de mercado de trabalho, como bancos, algumas indústrias, ele é regulamentado, sabe? Existem órgãos que fiscalizam e verificam se essas empresas de fato têm e exercitam o plano de continuidade de negócio, tá? Mas de repente, se você tem um negócio próprio, algo menor, você não tem isso. Tá? Você não parou para pensar sobre isso, e eu acho que é um exercício super válido. Por que nem todas as empresas têm? Pois é, isso é um problema. Tá? O plano de continuidade de negócio, de certa forma, ele é igual uma pólice de seguro, entendeu? Ele custa alguma coisa. Você tem que parar profissionais ou pessoas, ou você mesmo, no caso, dependendo do seu tamanho do negócio, para poder desenhar como isso vai fazer, para poder exercitar sobre isso. Às vezes você tem que alugar um lugar, um espaço de continuidade de negócio, onde caso o seu prédio fique indisponível, você pode mandar as pessoas para lá. Esse lugar tem que estar equipado. Normalmente esse lugar é chamado de People Center. Estamos impossibilitados de trabalhar aqui, estaremos atendendo ali temporariamente. Isso custa. Tá? Isso realmente tem um custo para a empresa. Manter um local assim, às vezes custa. Manter equipamentos parados custa. Então, como isso é algo que, de certa forma, não gera uma receita imediata para as empresas, é um gasto, é um custo. As pessoas não se preocupam demais. Para que eu vou gastar com isso? A situação está bem. O problema é justamente esse. O custo que você tem hoje, ele certamente será bem menor do que o custo de uma catástrofe. Ou seja, você realmente é uma apólice de seguro. Você paga hoje para você ter uma estrutura de recuperação robusta, na qual, caso você tenha um evento, caso aconteça alguma catástrofe, alguma coisa, você tem como se recuperar de uma maneira menos custosa, de uma maneira mais objetiva. Só que isso não é muito evidente, então, às vezes, até por uma falha no processo de implantação do plano, dá a impressão de que, beleza, isso não vai acabar acontecer comigo, então por que eu estou gastando dinheiro com essa história? Se está identificado, o risco existe. Isso é impossível. Sabe, como é que alguém ia imaginar que um avião podia colidir com 2 prédios simultaneamente em 2011? E ocorreu. Estou falando de grandes empresas, mas naqueles prédios tinham pequenas também. Entendeu? As empresas desapareceram por completo, até porque a contingência de uma ficava em outra. Esse é um exemplo mais emblemático que tem sobre a questão de continuidade de negócio. Então, vale a pena. Tá? Não é um dinheiro perdido. Nem que você simplesmente não desenvolva nada, mas só o fato de você sentar e exercitar o fato da paralisação dos seus negócios em função de qualquer tipo de evento, em função de qualquer ameaça ao cenário na qual você está inserido, ele já traz benefícios para você e para o seu negócio. Então você começa a identificar que determinados processos que são importantes, o que você acreditava que eram importantes para você, não são tão importantes assim. E que, de fato, outros processos necessitam de mais atenção do que esses que você acreditava que eram mais importantes. Tá? Bom, acho que isso era o que eu tinha para falar sobre o plano de continuidade de negócio. Eu acho que é um exercício bacana, você pode fazer isso se você for uma grande empresa. Eu acho que vale a pena você chamar as pessoas que você entende que estão envolvidas e desenvolver um plano de continuidade para a sua empresa. Se você for um pequeno empresário, parar para poder pensar o que move o teu negócio, quais são as ameaças que podem afetar o teu negócio, porque na verdade sua vida depende disso. E se individualmente, eu acho que é um exercício que você também pode fazer. Tá? Você vai trabalhar, você tem um emprego, como é que você faz para ir trabalhar todo dia? Entendeu? Você sai do teu prédio, da sua casa, você pega o seu carro, você vai até o seu escritório, trabalha. E se você não conseguir sair, se você estiver preso dentro do seu edifício por qualquer razão, se você não consegue chegar no teu escritório, sabe? E se você não tem com quem deixar seus filhos por uma emergência, tudo isso tem que ser pensado. Tá? Faz parte, né? Esse planejamento é interessante, né? Os americanos têm um ditado muito bacana que esperança para o melhor e planos para o pior, né? O plano de continuidade do negócio é isso, é você fazer planos para situações de emergência. Aqui em Santiago, aqui no Chile, como a gente está sempre
nós sempre vivemos à sombra de um tremor, de um abalo sísmico, e quando isso ocorre, dependendo da intensidade, você tem problemas com fornecimento de energia elétrica, você tem problemas com fornecimento de gás. Você pode pensar, como é que você come se você não consegue aquecer a sua comida? O que acontece com a geladeira? Entendeu? Que tá tempão parado. Ou seja, todas essas situações têm que ser pensadas. Então a gente tem, eventualmente, aqui a gente tem um fogão daqueles de camping, algumas pessoas têm geradores a combustível, ou seja, são planos para situações de catástrofe. Tá? A gente não vive num mundo tranquilo, né? Se você não tem problemas com sismo, você pode ter problemas aí de estar num momento que a cidade está sitiada, você não pode sair de casa, porque existem diversos riscos de violência ou alguma coisa assim. Como se preparar para tudo isso? O plano de continuidade é uma alternativa. Plano de continuidade de negócios para os negócios, né? Ou simplesmente talvez um plano de continuidade pessoal para suas situações de emergência. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí por estarem assistindo. Hoje falei demais, mas o assunto do plano de continuidade de negócio é extenso. Se a gente quiser conversar mais um pouquinho, podemos colocar aí, põe a pergunta no site, no link. Se gostou, dá um like, dá um joinha aí no vídeo. Não esqueça de assinar o canal aqui embaixo e também não esqueça de acionar lá a campainha, o sininho, que vai te dar as notificações toda vez que eu tiver com alguma matéria nova, toda vez que eu tiver com algum assunto novo e a gente puder trocar um pouco mais de informação, de figurinha. Forte abraço e com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!